Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live que vai ser incrível. Eu e a minha colega Camila falaremos sobre mecanismos de emagrecimento atrelados principalmente à inteligência emocional. Ou seja, o Monjaro, ele faz você emagrecer, mas ele não readequa o quê? Principalmente a história que te fez engordar. Por que que você tem tanto efeito rebote? Por que que você engorda tanto? Por que que você cicla tanto? Autossabotagem, entendeu? O que que é que aconteceu no teu passado que está complicando todo esse teu processo até hoje? Sejam muito bem-vindos. Faz o favor, já vai enviando, né, a live para quem vocês acreditam que seja extremamente interessante para esse momento. Pessoas que vocês conhecem, que engordam, emagrecem, que passaram por momentos difíceis, né, ao longo de suas vidas, ou seja, mecanismos que realmente possam estar interferindo nesse processo. Vamos lá, pessoal. Obrigado por vocês estarem conosco. Tá calor aqui. Vamos lá, aguardando a Camila. Obrigado, Andréia. Obrigadão, querida. Beijo para ti, família também. Muito obrigado. Soraya, Alícia, Angélica, Alô, Juscelia, Adriano, Luiz, eu não sei, Solange, Milena, Bruna, Vlamilton, a Ju. Parabéns, Ju, pelo teu processo. Que coisa boa tê-los conosco. Vamos lá, Carolzinha. Bacana, boa noite. Aruan, grande mestre. A Camila entrou. Vamos lá, Camila. Camila está entrando, meus queridos. Grande Melo. Valeu, Edilson. Agora sim. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tudo ótimo, Camila, e contigo. Obrigado por sua disposição, né? Eu sei que a tua agenda e correria em São Paulo é gigantesca, mas tirar esse tempo para poder trazer informações valiosas a quem está conosco é extremamente fundamental. Obrigado mais uma vez. Live sobre emagrecimento de corpo e alma, porque se não tem, se a gente não conhece às vezes as nossas feridas e a origem do nosso ganho de peso, às vezes o reganho acontece e até o próprio processo de emagrecimento às vezes é difícil de acontecer, né, doutor? Exatamente, Camila. Rapidamente, só para fazer uma introdução, para você se apresentar. Como você também trabalha com vários médicos, conhece bem, né, os colegas médicos, nós tendemos muito à ciência, né, e somos descrentes, literalmente, né, a alguns pontos que tangem emoções, crenças, inteligência emocional, etc, né. Eu e o meu sócio, Dr. Gabriel, nós sempre fizemos os melhores cursos, né, sobre emagrecimento, os melhores fármacos, né, ou seja, tudo que está sendo lançado, etc, né. Então, vários pacientes em protocolo sendo acompanhados com resultados incríveis e outros não. Ou outros emagreceu bem e depois é feito rebote. E aí, o que estava acontecendo? O porquê disso tudo, né? E aí começamos a procurar esses porquês e fomos fazer cursos, né, sobre inteligência emocional, sobre comportamento, com a doutora Sarina, entre outros, né? E aprendemos diversos mecanismos que estão atrelados a isso. Então, acho que o médico, entendeu? É, eu não consigo dominar tudo isso, obviamente, por isso que eu até te convidei, porque você é especialista, expert, mas pelo menos eu tendo a expertise ou conhecimento de identificar tais fatores, né, e saber encaminhar o profissional, já é bem fundamental, né, para que esse paciente consiga realmente manter-se no processo de emagrecimento adequado. Mas vamos lá então. Quem que é a Camila? Camila é terapeuta. Camila é especialista em neurociências e em comportamento humano. Eu sou master programadora neurolinguística, sou analista comportamental e sou aí uma idealizadora sobre compreender os processos de autossabotagem. Inclusive, eu publiquei um livro esse ano que fala sobre as 30 armas do impostor e como funcionam os nossos processos de autossabotagem. Falo muito sobre pactos emocionais inconscientes e a nossa lealdade a comportamentos que nos levam muitas vezes a ter comportamentos improdutivos, a resultados
não tão positivos através de comportamentos improdutivos. Então, eu falo de cura de traumas, de feridas, de dores e das relações humanas. Algumas pessoas falam, mas você fala só de relacionamento amoroso? Não, eu falo das relações humanas e como as nossas emoções refletem nas nossas relações. E para finalizar a minha identificação aqui, né, o meu mini currículo com você, quando a gente olha para as nossas relações, a gente consegue saber como estão as nossas emoções. Você olha para um casamento conflituoso, você olha para um trabalho conflituoso, você olha para uma relação familiar conflituosa, você vai observar ali que não são só conflitos de rotina, mas são emoções desajustadas, traumas, feridas e percepções distorcidas do mundo que fazem muitas vezes as nossas relações não estarem boas. Perfeito, perfeito. Então, para iniciarmos, porque é um tema bem interessante, mas só que é um pouco extenso, né? E também, quem está assistindo, fique à vontade em perguntar, questionar, sempre que possível, eu e a Camila iremos respondendo, né? Pode compartilhar suas dores, etc e tal. E o objetivo Camila, aqui é a gente falar de emagrecimento à luz das feridas emocionais. exatamente. Então, como médico, eu vou começar a fazer uma introdução, né, no sentido de que hoje é uma medicação que está mais hypada, vamos por assim, e todo esse hype, entre aspas, faz jus, né, ao que ele promove na perda de peso, a exemplo do Monjaro. Então, o que que é o Monjaro? O Monjaro hoje ele é uma medicação que está chegando à retatrutide, que é uma medicação ainda um pouquinho superior, mas ocasionando uma perda de peso extremamente importante. Mas o motivo dessa live, principalmente, Então, é traduzindo agora, só um ponto. O Monjaro hoje é o medicamento mais moderno que as pessoas têm acesso hoje para perda de peso, hoje no sim. tratamento da obesidade. Tratamento da obesidade, por enquanto, o mais efetivo é, né, a cirurgia bariátrica, né? Não, medicamento, né? Isso. Que legal. Porém, tem o reganho de peso porque não trata os temas que nós iremos tratar aqui hoje. E hoje, de fármacos, né, é sim o Monjaro, né? O reganho de peso é quando as pessoas voltam a engordar mesmo depois do tratamento. Exatamente. Legal. E agora, com os fármacos, o Monjaro hoje é a melhor arma terapêutica que nós temos, né? Os estudos mostram em torno de 24 até 28% da perda de peso, compara-se, equivale-se à cirurgia bariátrica. Então, uma pessoa de 100 quilos pode perder 30 quilos com Monjaro, por exemplo. Exatamente, Ah, legal. exatamente. E por quê? Eu fiz até uma publicação esses dias, né, que deu até mais de 3 milhões e 600 milhões de visualizações, compartilhamentos, etc e tal. Por que que o Monjaro hoje ele é bem interessante? Relacionado ao Monjaro e os bebês Monjaro. Tem mulher que está usando o Monjaro e está engravidando. Mas por quê? O Monjaro ele é fantástico por quê? Porque ele trata o emagrecimento, né? Atrata principalmente a questões metabólicas, resistência periférica à insulina, SOP, desinflama, etc. Então a pessoa emagrece. Mas só que é um fármaco caro, E o entendeu? que que a resistência insulínica ela causa numa pessoa, por exemplo? A insulínica, ou seja, ela não tem diabetes ainda, ou tem diabetes. É um Se ela tem, pré-diabetes, falando em termos populares. ainda não, ela pode ter uma, ser euglicêmica, ou seja, a glicemia ser normal, e ter uma resistência insulínica, ou seja, quando ela come tanto errado, entendeu? Né, ultraprocessados, tem um estilo de vida ruim, sono irregular, cortisol alterado, entendeu? Ácido úrico alterado, você começa a produzir mais insulina para trabalhar toda essa questão metabólica, para compensar o estilo de vida ruim e péssimo que você tem, né? Mas aí o que acontece? Aí a insulina pega essas moléculas e se transforma assim, né, em gordura, e principalmente em tecido adiposo e gordura visceral. Tá? Isso ocasiona SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, obesidade como um todo, etc e tal. Então, como o Ozempic, por exemplo, o Wegovy, são só o GLP-1, ou seja, lá no pâncreas, ele estimula os hormônios que contrarregulam a fome, né, que é a leptina e a grelina. O Mounjaro, ele faz isso, e também a DIP, que é o hormônio que contrarregula essa insulina. Então, desinflama, emagrece, corta bem a fome, porque ele sinaliza para o cérebro que a pessoa está saciada, né? E ao mesmo tempo vai trabalhando essa insulina e a pessoa começa a emagrecer por mecanismos metabólicos, principalmente. Agora, voltando à luz da nossa live, as pessoas emagrecem. A obesidade ela é uma doença multifatorial, multicêntrica, ou seja, com diversas nuances, que pode ser genético, pode ser questões hormonais, pode ser questões metabólicas, nutricionais. Agora, o objetivo da nossa live é o quê? Pegar outra fatia, que são pessoas que elas emagrecem e se autossabotam por algum motivo, um mecanismo de crença, dores, etc e tal. Só para finalizar para você, quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, né, aí recebi uma paciente,
chegou com cirurgia bariátrica prévia, a paciente já estava tomando 2 fármacos para ansiedade e depressão e mais Mounjaro, e não estava conseguindo emagrecer adequadamente. Aí eu respirei fundo, né, trabalhei muito tempo com a Nicole, que é uma pessoa fantástica, a pastora Nicole hoje, nutricionista, estuda muito de inteligência emocional, e aí eu aprendi com ela alguns mecanismos. Aí eu olhei para ela e só perguntei: "Eu preciso fazer uma pergunta, vai doer, preciso da sua sinceridade, mas fique à vontade. Você já foi abusada quando era criança, né?" A mulher caiu para trás, literalmente, começou a chorar na hora e fomentou que sim, entendeu? E o que que isso tem a ver? Que é aí que entra agora a especialista Camila, né? Que são padrões comportamentais, entendeu? Que a pessoa não tem noção, acha que está curada de uma ferida, mas com um mecanismo lá na cabecinha dela, entendeu? Ela se auto-sabota como um mecanismo de defesa. Seria isso mesmo? Na verdade, algumas pessoas, elas têm mecanismos de defesa, de proteção, de honra aos lugares onde elas já ocuparam, e nem sempre um comportamento ruim, ele é fruto de uma grande ferida. O que que acontece? A pessoa, muitas vezes, não é uma regra, e eu vou dizer aqui em termos populares, de uma forma simplista. Quanto maior, mais forte, quanto maior, ninguém me acessa, quanto maior, as pessoas não sentem atração por mim, por via de regra. Então, muitas vezes, as pessoas usam o mecanismo da gordura, não como desculpa, mas como forma de proteção. E mais do que isso, nós passamos coisas na nossa vida, ao longo da nossa infância, adolescência, e a gente começa, dependendo do que a gente viveu, a gente começa a achar que a gente não merece viver, que a gente não merece ser bonito, que não merece ser magra. Por que que minha mãe e meu pai sofreram tanto para me dar a educação, para me dar a vida que eu tenho? E hoje eu simplesmente vou viver uma vida e ser feliz? Não posso. Eu tenho um acordo emocional, um pacto emocional inconsciente, às vezes, de nem realizar coisas. Assim como funciona para o dinheiro, funciona para o corpo bonito, funciona para a saúde, funciona para casamento. Quantas pessoas repetem ciclos e mais ciclos improdutivos em relacionamentos ruins? A mãe fez, a irmã fez, a tia fez, a avó fez. Por quê? Ela aprendeu, herdou e pegou para ela alguns comportamentos, seja a relação com a comida, a relação com o próprio corpo, os processos de autossabotagem, porque no fundo ela acredita inconscientemente que ela nem merece passar por um processo bacana de ter felicidade. Perfeito. E Camila, quais são os comportamentos autossabotadores que você mais observa nessa população no que se refere a emagrecimento e obesidade? Cara, eu acho que são muitas coisas, mas é sempre um discurso, uma narrativa que justifica o porquê de eu estou onde eu estou. É obviamente que você falou, a obesidade e o ganho de peso, eu sei porque eu já tive transtorno alimentar, eu tive bulimia por 10 anos quando eu era muito jovem, eu já tive muito acima do peso que eu tenho hoje, e grande parte do que eu sofria era uma questão emocional. Porém, a gente traz narrativas para justificar o comportamento que a gente tem, mas isso é sem perceber. Existe o fator hormônio, existe o fator intestino, existe o fator SOP, existe o fator tiroide, existe o fator. N fatores. Existem alguns fatores genéticos, existem alguns fatores adquiridos, mas vamos pensar agora no fator comportamental. Eu tenho uma justificativa para trazer o que eu não consigo fazer. Por exemplo, não gosto de determinados alimentos, não tenho tempo para me exercitar, não, eu gosto desse alimento, eu me bonifico pelo esforço que eu faço durante o dia, eu chego à noite, eu quero comer o doce, a Coca-Cola. Eu sempre trago uma narrativa e, em muitos casos, a gente culpa. Eu vou falar porque é o que eu fazia. A gente responsabiliza pessoas, família, ambiente, trabalho, por algo que para mim é difícil de fazer. E eu não estou falando que é fácil, tá? Que as pessoas simplesmente não fazem por preguiça, não. Mas a gente, sem perceber, responsabiliza outras pessoas ou quer patrocinadores para o nosso processo de emagrecimento. Por exemplo, estou num processo de emagrecimento, aí eu tenho um aniversário na minha família. O que que geralmente servem nos aniversários? Coxinha, bolinha, doce, bolo, XYZH. Eu estou num processo de emagrecimento. Certo, certo. Uhum. E aí eu começo a falar, poxa, eu fui no aniversário e ninguém para comprar Coca Zero, ninguém para ter um negócio sem fritura. Não, 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 não. Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente quer patrocinadores para o nosso processo de emagrecimento. Ah, porque meu marido não faz dieta, eu também não vou fazer. Porque minha mulher não sei o quê, não vou fazer. Eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa. Por que que não janta antes de ir pro aniversário? Ao invés de você comer 20 bolinhas, você vai comer 5.
Entende esses processos? Só que isso pode parecer muito óbvio para algumas pessoas, só que quando você está no processo de dor, você nem pensa. Por quê? Você passar por processos de negação e privação do próprio prazer te remete a dores que você já sentiu lá no passado. Os Demais. nãos que você ouviu lá no passado. O que eu muito observo também, Camila, que você fomentou, aí entrando na questão também neurocomportamental e neurobiológica atrelada a neurotransmissores, é quando nós terceirizamos aquilo que nos cabe, principalmente. Quando você tem uma dopamina muito barata, que você procura prazeres, ou seja, como você fomentou, e não para ser redundante, mas você fica terceirizando aquilo que cabe a você, você culpa outras pessoas, entendeu? Exatamente por isso, porque você conseguiria muito facilmente realizar mecanismos, entendeu? Exatamente para não ter essa alimentação copiosa, comer demais em determinados momentos ou situações, né? Então, qual que é o principal de tudo, entendeu? Você aprender a se conhecer. Pode continuar. O Forbes aqui, ele tá desabafando as dores, as frustrações, as carências, os traumas dele no meio de uma live com um monte de gente. Ele só quer atenção. E se a gente der atenção para ele, ele vai ter exatamente aquilo que ele quer. Então, coitado. Exato. Você imagina uma pessoa ter que entrar numa live de outra para falar um palavrão para a vida dela? Você imagina como é que tá a vida dessa pessoa? Fala sobre ela, né? Não sobre nós. É assim, é coitado, mas deixa. Se ele começar, já tá printado aqui, se ele falar algum tipo de palavrão, pornografia, não tem problema, a gente aciona ele judicialmente, não tem problema. Mas deixa ele, porque você imagina o tamanho da frustração de uma pessoa às 20 horas da noite ter que xingar outra no meio de uma live tão respeitosa com um médico e com pessoas querendo aprender mais sobre emagrecimento e sobre feridas emocionais. Fica tranquila, amada. Mas vamos lá. É que nem eu costumo dizer para meus pacientes dentro do consultório. Ninguém vive em dieta. Isso é ponto. Não, Entendeu? Ninguém vive comendo um peito de frango seco com 2 folhas de alface. não. Você, quando está no processo de emagrecimento, você tem que aprender a ter um estilo de vida alimentar, aprender como o teu corpo responde, certo? Então, mecanismos. Eu estou frente a me boicotar na minha própria alimentação, de Sim. forma copiosa, ou alimentos ultraprocessados, alimentos que não condiz com o meu momento, né, principal do meu processo de E que emagrecimento. são muito bons, diga-se de passagem. Não, mas vou São te falar uma muito coisa. prazerosos de se comer. Aquelas, aquelas bolinhas de queijo que você falou, aquilo lá deve ter droga dentro, porque você chega lá, não, não vou É comer, não vou comer, não insulina, vou né? comer. É a Você produção come de uma, não, insulina. depois só mais uma, depois só mais uma, você vê se você comeu 20, eu tô lá morrendo de azia e tá comendo, ó, só mais dessa, só mais essa. E é engraçado que, dependente do que você faça, dependendo do alimento que você come, eu tava falando com uma pessoa hoje. Dificilmente você vai comer 10 pratos de comida, mas você consegue comer 10 pratos de salgadinho, de Doritos, de Cheetos, de qualquer outra coisa. Uhum. Porque ali, inclusive, você como médico sabe disso melhor do que eu. Existem temperos, existem mecanismos dentro dos alimentos ultraprocessados que desligam o nosso centro de saciedade. Você não consegue mais, porque se mistura doce com salgado, umami. Como que é o nome daquele negócio que tem no Sazon? Ah, é glutamato É, monossódico. glutamato. Aquilo desliga o nosso centro de saciedade. Você não Uhum. começa, não passa mais a ter controle. Porque na natureza não existe essa mistura de coisas. Ninguém vai comer 10 abacaxis, ninguém vai comer 10 quilos de carne, mas alimento ultraprocessado, dependendo do seu estado emocional, você consegue devorar uma pizza inteira. Até mais. Eu ia no rodízio de pizza, quando eu não sabia sobre nada sobre saúde, comia de 40 pedaços de pizza no rodízio de pizza. Pode acontecer. E se você for ver, mecanicamente, não cabe no estômago. Só que você tá ali, você tá empurrando, você tá pondo, porque vai dilatando, dilata a barriga, tem dificuldade de fazer a digestão, mas o teu centro de saciedade já foi desligado, porque você precisa do mecanismo de compensação. Eu queria fazer uma observação, e agora eu vou até jogar uma coisa para você. Sabe que eu vejo algumas pessoas que se perdem num processo de emagrecimento, ou até em manter o peso, porque as pessoas acham duas coisas. Que, primeiro, que você tem que perder 10 quilos numa única semana. E Uhum. que se você não fizer 100%, então eu vou fazer 0%. As pessoas não conseguem viver assim. Acertei no café da manhã, errei 20% no almoço, errei 50% na janta, mas no dia seguinte eu recomeço. Elas não entendem que o processo de emagrecimento, algumas pessoas, é a longo prazo. É todo dia.
É todo dia 1%. Não existe emagrecer 30 quilos. Existe você emagrecer a sequência de 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos. E é o que você faz, um pouquinho todo dia. Não, hoje não. Vou deixar para sexta. Não, não vou tomar 3 chopes, vou tomar um. Não, não vou comer 3 pães. Eu vou comer um e mais uma fruta e mais uma outra proteína. E aí as pessoas acham que o processo de emagrecimento vai ser fácil. Só que se você fizer um pouquinho todo dia, aliado a tratamento medicamentoso e inclusive terapêutico, você chega num resultado, que é o que você falou. Você transforma quem você é para conseguir manter o peso ou até ter a perda de peso. Exatamente, porque até mesmo, entendeu? Cada um está num momento diferente. Hoje, com o advento da internet, né, você observa, se você for seguir alguns gurus da internet, alguns coaches da vida, cara, você só é pobre porque você é preguiçoso e quer ser pobre. Ela já está Não é. faturando múltiplos dígitos, Não é. entendeu? Você está acima do peso porque você é fraco, porque isso e aquilo, entendeu? Ou seja, cada um está num momento de vida. Que nem propriamente a Fabiana fomentou aqui, ó, que ela está obesa no momento, entendeu? Por traumas e comer, entendeu? São gatilhos que ela tem, prazerosos, entendeu? Principalmente por conta da depressão e por outros. Fabiana, entendo perfeitamente o momento que você está vivendo, querida, e espero de coração que você supere esse momento com terapias, etc e tal. Mas, amada, eu observo um looping muito importante, entendeu? Que é o que é? É luta, eu luto, eu não quero estar acima do peso. Sempre, primeiramente, as pessoas chegam no consultório e falam que é por causa da minha saúde e tudo mais. 98% é primeiro pela autoestima, Com né? Isso certeza. deve ter. Todo ser humano tem que ter uma autoestima elevada, sim. A autoestima é diferente Vocês de estão me arrogância. vendo? Eu tô, Estão me vendo? Tá, porque eu não estou sim, mais me vendo. né? Autoestima é diferente de arrogância. Mas é o que acontece, você vai lá, você luta contra o peso, acontece o mecanismo que você fomentou, não, é só hoje, ou segunda-feira eu começo, as historinhas que nós contamos pra gente mesmo, e aí você se boicota. Aí você volta a engordar novamente, tenta novamente. Aí chega um momento que você fala assim, quer saber? É assim mesmo, vou morrer gorda mesmo, não Vou consigo, morrer sou obesa incapaz, mesmo. entendeu? É isso que tenho isso que eu sou mesmo. E aí você, o que acontece? Aí você ativa o quê? Gatilhos mentais no teu cérebro que não é só no teu peso, é em diversos aspectos da tua vida. É no relacionamento, é no trabalho, Isso. é na tua profissão, porque entra o quê? Sentimentos de não capacidade. Eu não tenho capacidade para conseguir nem cuidar da minha própria saúde. Como que eu vou fazer uma nova faculdade? Como que eu vou pleitear um novo curso? Como que eu vou pleitear uma nova vaga, uma promoção? Entendeu? Na Como que é? verdade, o peso, ele mostra exatamente o que você está falando. Às vezes, quando você olha para o corpo de alguém, você sabe disso. A gente percebe até como é a maneira como ela se relaciona com as pessoas. E aqui eu até dei uma puxada aqui, porque a Fabiana falou: eu tô obesa e tenho alguns traumas, eu não tenho dúvida disso. E comer é um escape para depressão por conta de lutos. E aí você teve uma vida de perdas, e mais do que isso, talvez isso tenha começado lá atrás. Uma ferida da mamãe, uma sensação de abandono, e aí você usa a comida como forma de você trazer um conforto ali, porque sim, traz conforto, sim, traz acolhimento, sim, o alimento faz parte da vida. E aí, se você começar a olhar para os seus comportamentos, Fabi, você vai descobrir que talvez você não tenha coragem de dizer nãos, você tenha dificuldade de colocar limites, você pensa muito mais nos outros do que em você. Talvez você tenha vergonha de expressar os seus sentimentos, as suas reações, as suas discordâncias em relação às pessoas. O peso, ele não é a causa, ele é a consequência, sim, de maus hábitos, de questões hormonais, de questões físicas, mas muito mais sobre questões emocionais. E quando a gente passa pelo processo da dieta, é ruim, não é, doutor? Demais. Você tem que abrir mão de alguns alimentos, você sofre. E esse sofrimento, quando a pessoa tem muitas feridas não cuidadas, ela não está conectada com o sofrimento da comida. Sabe com o que que ela se conecta? Com o sofrimento da rejeição e do abandono. Então, aquilo para ela é tão desesperador ficar sem comer. Eu sei porque eu já passei por isso. Que você não sabe o que pode acontecer se você não pensar na comida. Você não sabe o que pode acontecer racionalmente se você não comer até aquelas pizzas acabarem. Você não sabe o que pode acontecer se você não comer aquela esfirra, porque a dor não é a dor da falta da comida. É uma outra dor que já existia lá dentro. E quando você passa pelo craving, pela aquela sensação de querer comer a todo custo, não é a dor da comida.
É a dor lá de trás. Por isso que as pessoas muitas vezes não Exatamente. conseguem fazer dieta. Não consegue manter porque também, eu até brinco, Camila, que existe uma síndrome do pobre. Já ouviu falar síndrome do pobre? Não. A síndrome do pobre não está relacionada à pobreza em si, mas pessoas que passaram muita dificuldade na infância, passaram dificuldades, né, com os pais, era muito rígido, etc e tal. E realmente, quando tem a vida adulta, começa a ganhar um dinheirinho, entendeu? Aí, o que que acontece? Você quer, só aceitar aqui, e aí você quer sanar essas vontades que você tinha de bons alimentos, né? Eu mesmo, entendeu? Venho de família muito pobre, sou médico hoje, entendeu? Mas venho de família humilde, família pobre, entendeu? E eu passei muita, não passei fome, mas passei vontade, Privação. privação, essa é a palavra. Então, eu tenho alguns gatilhos, entende? Que quando eu tenho oportunidade de comer bons alimentos, entende? É aquela velha história, só hoje, não, hoje eu posso. Eu Você passei tem aquela tanta memória vontade. de comprar um monte de comida. Hoje a gente falando de emagrecimento, você vai ver que você vai fazer um almoço, você vai fazer comida para sobrar. Ai, porque é fartura. A gente vai fazer um churrasco, vamos comprar, se tiver condição financeira, vai comprar mais, vai preparar mais. Aí vamos pedir uma pizza, pede uma mais. Ah, se sobrar, a gente come no café da manhã. Tem isso que a gente herda lá de trás, porque Justo. houve uma privação, então você fala: não, eu não posso deixar faltar comida. Existe esse pacto emocional inconsciente também em muitas pessoas. Mas tem dois pontos importantes, Camila, entendeu? Primeira coisa, churrasco. Isso é obrigatório fazer a mais, porque o carreteiro, né? E a vaca, Sim! e a vaca atolada com mandioca é melhor no outro dia. Verdade. Claro. Mas você entendeu que às vezes a gente faz no Sim, exagero, porque existe uma diferença entre a fartura e o exagero. E o exagero, ele carrega coisas ocultas que às vezes a gente não percebe. exato. E quando você tem Tem que fazer exagero, para sobrar, mas o exagero não é a fartura. Aquela que todo mundo pode comer, repetir, ainda vai sobrar um pouquinho, se quiser ainda leva para casa. Cara, o exagero, sabe? é Eu que sei nem a porque eu Ju. vim de família assim. Minha família é inteira de obesos. Então, a minha também. Boa parte, né? Que nem a Ju. A Ju, minha paciente de longa data, já emagreceu 28 quilos, né? Agora, processo também de vários aspectos de inteligência emocional. Não estou expondo, ó, né? Porque ela mesma já comentou aqui. Mas o que ela comentou aqui é muito importante, né? Vou comer o resto dos meus filhos para não ir por fora, para não jogar fora. Então, perceba, gente, que é várias coisinhas de crenças que vocês vão levando, entendeu? Dos teus avós, dos teus pais, que isso implica demais. É isso. Hoje, somos adultos. E adulto é fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que nós queremos fazer sempre. E aí você olha para uma pessoa, ela é disciplinada como mãe, ela tem a casa arrumada, ela lava roupa, ela faz comida, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela cuida do marido, ela lava a roupa do marido, ela lava das crianças, ainda que na correria. Mas fala, como que essa pessoa não dá conta de emagrecer? Porque não é só sobre a rotina. É aqui as Não, pessoas estão falando, fui criada por avós onde ser gorda era bonita, cheguei aos 182 quilos. Tenho que comer tudo no prato, não posso ficar saciado. Eu jantei um pouco antes de vir para a live, eu estava jantando com uma amiga minha que estava aqui. Cara, eu não tava aguentando mais. Eu comia, sabe aquelas 2 colheradas a mais? Aí deixei um pedacinho de carne moída assim no prato. Falei, cara, eu não tô aguentando. Eu tirei o prato da mesa, conhecendo tudo, mas hoje eu já consigo me analisar. Eu falei, esse peso aqui não é pela carne moída, tem coisa oculta. E às vezes a uhum. gente come 2, 3, 4 colheradas a mais porque é pecado. Só que aí a gente tem que pensar onde? No momento em que eu vou me servir. Hoje eu consigo me servir um pouco a menos, nem que eu repita, mas eu Uhum. consigo me servir um pouco a menos, porque eu sei que a velha Camila, que ainda habita em mim, se ela vê coisa no prato, ela vai querer raspar o prato até o final. Então, às vezes, eu tenho que o quê? Usar mecanismos para cuidar disso, para não deixar o sabotador tomar conta de mim. Isso é extremamente importante, Camila. E como você fomentou no início da live, e nós não demos continuidade, né? Algumas pessoas estão entrando agora. Quando, primeira coisa, por mais que você é casado, tenha filhos, etc e tal, isso é bíblico, né? O nosso corpo, ele é o templo de Deus. Entende? Por mais que você ame teu cônjuge e tudo mais, meu, a salvação ela é única e a única coisa que te pertence verdadeiramente é você e teu corpo. Isso não é arrogância. Então, sei que quando você não tem a adesão, a parceria de quem está ao teu lado, com certeza se torna muito mais difícil. Mas só que faz por você. Agora, quando você tem, convença-o, ou seja, começa a dar o exemplo. E aí, a pessoa que está do teu lado, claro, vai ver o teu corpo mais bonito, vai ter mais atração, mas longe disso, vai ver que você vai estar acordando melhor, você está mais disposta, está com a memória melhor, está mais ativa, né, no trabalho, em casa, etc e tal. E outro ponto que você falou, agora o casal começou.
A pessoa vai Ah, querer te copiar, não tem como. com toda certeza. E Não aí que tem eu falo para como. meus pacientes, cara, você tem que ter um momento com a tua esposa. Fala com a tua sogra, com a tua mãe, deixa teus filhos, faça uma sexta-feira, um jantar romântico, isso é importante. Mas o que acontece? Você não precisa, entendeu? Ah, mas doutor, eu amo comer risoto e tomar vinho. Esse momento de prazer com a minha esposa, né? Falei, cara, quem disse para você que você precisa para fazer isso? A Perfeito. Se você questão tiver uma é, semana incrível, 2 refeições assim no final de semana não vai te matar. justamente, mas a questão é, você gosta de risoto, você gosta de tomar um vinho. Mas por que que você tem que comer literalmente uma panela de risoto e tomar 3 garrafas de vinho? Perfeito. Cara, pega com a tua esposa, faz aquele momento bacana, entendeu? Com o teu esposo, com o teu marido, enfim. Vai tomando um vinhozinho, preparando, porque isso é o clima, entendeu? Cara, faz uma porção que satisfaça os dois, e não para sobrar, porque você vai repetir. Cara, eu repito, você repete e nós repetimos. Vós E outra repeteis, coisa, entendeu? se você for repetir o risoto, cuida para não preparar uma sobremesa. Fala, putz, eu vou Exato. exagerar no vinho e no risoto, porque eu sei que eu vou repetir, por exemplo, mas, cara, eu não vou ter sobremesa. Eu vou ter um morango, vou ter um abacaxi. São esses cuidados de detalhes todos os dias, todos os dias, todos os dias. As pessoas, elas têm uma obsessão em perder 8 quilos em 10 quilos em um mês. Não vai funcionar. É líquido, é massa muscular. Você vai se privar de um alimento e na primeira oportunidade que você tiver e ver aquilo, vai te dar uma compulsão absurda. E Camila, você não se transformou na pessoa que consegue carregar um corpo magro. exatamente. Para você ter noção, cara, as sociedades americanas, principalmente de endocrinologia, sociedade de obesidade, enfim, qual que é o peso correto para se perder semanalmente? De 500 gramas, né? Meio quilo a 1 quilo por semana, No máximo. entendeu? Claro que alguns pacientes perdem um pouco mais, que depende do empenho, resposta, aí entra todos aqueles fatores multifatoriais, entendeu? De E até o individualidade. quanto que o paciente estava edemaciado, quanto que ele estava com uma retenção hídrica. Você vê que tem gente que perde 4 quilos em uma semana. Claro, a insulina estava lá em cima, estava retendo tudo, estava cheio de água, cheio de carboidrato, cheio de açúcar. Vai eliminar 4, 5 quilos às vezes em uma semana. Porque assim, Camila, até naquela conversa que nós tivemos aí em São Paulo, em Alphaville, para fazer os vídeos para a chamada da live, nós conversamos a respeito. Experiência de consultório. O emagrecer, entendeu? Dependendo da proporção, claro, mas não é o mais difícil. O mais difícil é manter-se magro, porque assim, normalmente quando você quer emagrecer, você tem um flow, uma virada de chave. Normalmente por algum motivo. Ou porque a libido tá muito baixa, ou porque é o verão, você não quer passar vergonha, ou Eu porque é quero o. caber naquela roupa, número 40, 42, Exato. 38, sei lá, X. Ou porque é o casamento de fulano, etc e tal. E aí você muda esse flow, esse mindset por um tempo, jejum intermitente, ou low carb, ou vai no médico e tudo mais. Mas só que acontece, você teve um mecanismo de que te impulsionou para isso. Mas só que Perfeito. você Você tem uma terceirizou. motivação. Exato. Mas só que você terceiriza, entendeu? Todo o teu estilo de vida, tudo que depende que o básico não se negocia, entendeu? No nosso próximo encontro eu vou te levar meu livro, O Básico Não Se Negocia, Legal. tá A gente bom? vai fazer uma troca, então, ó. Vamos. Top. Coisa linda. E aí o que acontece? Você não reajustou o teu metabolismo, as básicas são no gerenciamento do estresse, intestino e alimentação, e aí você volta o quê? Depois que passou esse momento, desse flow, desse mindset temporário, você volta a reganho de peso. Eu E vou te dar você um não exemplo. conseguiu entender o porquê que você está acima do peso. Exato. O que que você carrega aí dentro, o que que falta dentro de você, que faz você comer para ter um pouco de se sentir amado, acolhido, para usar a comida como uma anestesia. Uhum. A exemplo, eu recebi uma paciente há uns 4 anos, mais ou menos. Ela chegou acima do peso, mulher nova, mas a filha já faz faculdade de medicina, entendeu? O casal bacana demais. Ela chegou assim, doutor, eu preciso emagrecer, isso atinge muito minha autoestima, etc. Mas eu e meu marido gostamos de receber pessoas em casa e participamos dos nossos grupos lá, ou seja, 2, 3 vezes por semana. E ela falou, eu sou inimiga do fim. Aí eu pensei comigo, né? Agora lascou, né? Mas o que acontece? Começamos toda a terapêutica, aí começamos a conversar, cada consulta, e aí que ela aprendeu a fazer o que você fomentou, Camila, entendeu o corpo dela e também aprendeu a negociar. A exemplo, ela foi em determinado evento, entendeu? E lá tinha um prato que ela gosta muito, mas esse prato era pouca proteína e mais carboidrato, mas só que ela Uhum. gosta de tomar uma champanhe também. E aí ela fala assim, poxa, aí ela começou a negociar, champanhe que é mais calórico ou esse prato que eu gosto mais? Ou como só um pouquinho desse, tomo minha champanhe, otimizo a proteína e tomo mais água. Em resumo, essa paciente ela emagreceu 20 quilos, entendeu? Com pequenos Continua. ajustes. Não, assim, mas aí que é o mais massa de tudo. 20 quilos,
com ajustes comportamentais, e faz 3 anos que ela continua sendo inimiga do fim, mas ela colocou atividade física na vida dela, musculação, entendeu? Porque sem músculo você não mantém peso adequado, e aprendeu, como eu te falei, a negociar. Então, ou seja, não deixou de fazer o que ama, o que gosta, entendeu? Só aprendeu que ela não precisa toda vez que ela está no evento comer como se o mundo fosse acabar. Eu vou te contar um segredo. Aqui eu vou me vulnerabilizar. Vou contar um segredo meu. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por comida. Eu gosto de cozinhar. E cozinho, modéstia à parte, muito bem. Não, isso aqui não é uma arrogância, mas é uma verdade. Adoro receber pessoas. E eu preciso... Lá de trás eu era assim. Grandes volumes de comida. Essa é a Camila. Ah, Camila, mas existem questões aí? Pode ser, mas eu preciso, eu gosto de comer, de mastigar. O que que eu faço? Salada, 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 proteína, coisas que fazem o quê? Eu mastigar, coisas que fazem eu ali um pepino. Então, eu vou fazer um prato com 2 pepinos. E se eu vou num lugar onde eu sei que corre um grande risco de eu exagerar, você pode até rir de mim, mas eu janto antes de ir para uma festa. Eu como uma salada, faço um ovo mexido rapidinho, às vezes como até no caminho, para quando eu chegar lá, eu já chego tomando um copo de água e eu só o quê? Ó, um prazer aqui, me satisfaço e vou dormir sem culpa. Essa é a Camila. E você aprendeu isso, e todos nós podemos aprender sobre isso. Quando eu entendi o que eu fazia com a comida. Ou quando eu entendi quando eu me punia por quando eu fui abusada. Porque no fundo eu achava que os abusos que eu sofri, as tentativas que eu passei, os abandonos que eu passei na minha vida, no fundo eu achava que eu era culpada. E as histórias que eu passei na minha vida faziam eu acreditar até um determinado momento da minha vida que eu era uma pessoa ruim, que eu não era uma boa filha, que eu acabei com o corpo da minha mãe, que se eu não tivesse existido, meu pai e minha mãe nunca teriam se separado. É uma longa história que um dia eu compartilho com você. Então eu cresci com uma péssima autoestima. Eu cresci achando que eu era o maior dos problemas do mundo, uma pessoa que não conseguia falar não, uma pessoa que era reativa, uma pessoa que era brava, uma pessoa que era nervosa, ansiosa, com bulimia há mais de 10 anos. E foi quando eu comecei a entender que a comida servia como uma anestesia para as dores que eu sentia, fruto dos traumas que eu vivi. Opa, peraí, a comida não está resolvendo os meus problemas. Eu continuo com várias questões emocionais e ainda gorda, que era o que eu vivia. E aí, com isso, entendeu? Te anestesiava o alimento, mas só que também, depois você se olhava no espelho e tinha um impacto muito grande também na tua autoestima, né? Pelo amor de Deus, o pior dos impactos. Não, porque eu não cabia nas roupas. Só que você começa a parar de enxergar. Porque você começa a acreditar que as pessoas vão falar, não, você tá ótima, é só 2 quilinhos, é só 5 quilinhos. A gente escuta muito o que as pessoas falam, tá? Eu lembro que eu tava vestindo calça 46 ou 48, uma determinada época da minha vida, e eu tenho um biotipo de ter um pouco mais de cintura. E eu ouvia assim, ai, imagina, você tá ótima, é porque você tem um bundão, é porque você tem um pernão, olha sua cintura, porque eu já tinha feito lipo há muitos anos atrás, e as pessoas tinham coragem de falar isso pra mim, só que eu acreditava. Eu estava gorda, eu estava imensa, sabe? Usando calça 48 numa mulher de 1,57 m de altura. Não tem cabimento. E aí eu E me Camila, satisfazia com aquilo. porque também a obesidade, ou seja, a autoimagem, o nosso cérebro também chega um momento que ele entende que aquilo é o teu normal e você não percebe, entendeu, que está do tamanho, entre aspas, de que É está. isso. O seu olho Isso inúmeros acostuma. pacientes já relatou. Elas falavam assim, Emerson, eu não imaginava, eu não enxergava o tamanho que eu estava. Porque você nem tira mais foto. Exato. Você não posa mais na frente do espelho. Você só usa roupa larga, preta, legging, camiseta, casaco que cobre. Você não sai mais de casa, você não vai mais pra piscina, pro clube. Então você não tem noção. E o teu olho vai acostumando. Com aquela celulite, com aquela perna gorda, com aquela calça que não fecha. Aí você usa uma calça mais larga, aí você compra uma legging. E quando vai ver, já foi. E começou a nomear tudo, né? Agora tudo é lipedema, tudo é culpa de tudo, né? Eu tenho lipedema. Mas o tempo que Uhum. eu fiquei muito acima do peso, o meu lipedema piorou demais. Hoje, as pessoas olham para minha perna e falam: não, mentira, você não tem lipedema.
Porque o negócio ficou tão controlado, que quem não tem o olhar clínico hoje não percebe, acredita? Sim. Não percebe. Meus braços não mostram mais, as minhas pernas não mostram mais. Eu sinto dores, sinto peso, edema. A questão tá ali. Mas quando eu aprendi a entender que o mal que o açúcar fazia para o meu corpo, quando eu entendi que no meu caso, funcionava um jejum mais prolongado, quando eu entendi os exercícios físicos, eu falei, opa, entendi. Eu controlo isso aqui. Isso aqui não vai Uhum. mais ser a desculpa para mim. Lipedema é uma doença que eu gosto muito de tratar. Lipedema, intestino, entre outros, né? Porque, na verdade, lipedema é uma doença crônica, no momento, caráter genético, mas atrelado principalmente, entendeu, a mecanismos. Olha eu aqui, ó. Puta que pariu, que diferença, hein? Que diferença absurda, hein? É, eu já fui essa pessoa aqui. E aí, por exemplo, assim, Forte, ó, né? Essa foto tem 15 anos. há 15 anos foi essa foto. Há 15 anos. Eu tava com 25, vou fazer 41. Olha a diferença. E pode observar, entendeu? Tinha um rosto de quem estava acima do peso, mas era um rosto inflamado, inchado, não é? Inchado, retido. Uhum. É isso mesmo. Parece que tava tomando corticoide. Era a base de ultraprocessado e tudo mais, né? Açúcar, comia, salgadinho, esfirra, McDonald's. Uhum. E observamos que nada disso leva a lugar nenhum. Somente, entendeu? A cada vez um sentimento de automutilação frequente, que você conta a historinha para você, que você merece, que você precisa, entendeu? E realmente é assim mesmo a vida, vamos tocando e vai ser desse jeito. Vai, mas eu vou falar uma coisa. Na época do meu emagrecimento não tinha Monjaro, eu já cheguei a usar canetas, eu já cheguei a emagrecer tipo 10, 15, sei lá, 16 quilos e no processo, mas quando eu ainda estava no meu desenvolvimento e entendendo por que que eu usava a comida, porque eu comecei a ter o conhecimento, né? O meu processo de mudança de chave foi há 15, 16 anos atrás, e aí o processo de emagrecimento ele foi aos poucos. Talvez acho que eu tinha, na verdade essa foto tem 16 anos, acabei de ver aqui a data. Uhum. E aí você começa a entender que a comida te anestesia e que aquelas feridas, elas são como marcas, mas quando você entende que você usa a comida como algumas pessoas usam drogas, e que sim, não vai ser fácil, com caneta ou sem caneta, com monjar ou sem monjar, com médico ou com sem médico, se você não entender, mesmo que eu seja paciente do Dr. Emerson, se eu não entender que o processo ele é meu, ele pode até conseguir me emagrecer, mas ele não vai me ajudar a ser uma pessoa que tem a capacidade de carregar um corpo magro, um corpo saudável, de ter domínio das suas ações sobre, por exemplo, a comida. Claro, Camila, assim, que não é. Eu não sou o suprassumo, entendeu? Ah, é sim! É sim! Imagina, mas o que que eu digo assim? Eu invisto muito tempo dentro da minha consulta. A prescrição médica é a última coisa que acontece, entendeu? Primeiro detalhe, toda uma anamnese dos porquês das coisas, entendeu? E aí, indico um Monjaro, indico qualquer outro fármaco, um Venvance, um BUP com naltrexona, que é o contrário, principalmente porque ela é fome hedônica, fome emocional, atrelada principalmente à dopamina, enfim. Mas eu invisto muito, quem é meu paciente que está acompanhando aqui, ele sabe que eu invisto muito, principalmente nesses mecanismos, né, que já falamos várias vezes aqui. Aprenda a comer, aprenda a ouvir o teu corpo. Não tenha uma vida chata, porque comer é extremamente prazeroso, principalmente quando você está Muito! em volta de pessoas, né, em Toda torno de reunião pessoas. se faz em volta de uma mesa. A ceia de Exato, Natal é numa mesa, o aniversário é numa mesa. Não é sobre se punir. Mas às vezes sim, você vai deixar de comer o bolo de aniversário. Normal. faça Você vai escolhas, né? negociar. Eu quero comer uma coxinha, mas hoje eu não vou comer o bolo. Porque eu sei que se eu enfiar um pedaço na boca, tem gente, né? Que vai querer comer o segundo pedaço. Então não coma nenhum. Por exemplo. Sabe qual que é o meu maior problema da minha vida? Hum? É exatamente uma obsessão por um dos piores alimentos que existe, que é Qual é? sorvete. Ai, não gosto. Sorvete. É, eu como, mas não fico sem. Eu não sou muito de doce, assim, mas agora sorvete é uma coisa tipo assim, não posso ter em casa, porque se tiver um pote, vai um Perfeito. pote. E o que que você faz? Quando você está com muita vontade, você compra um pote ou vai numa sorveteria, come o seu sorvete, se esbalda, mas não fica levando litros de sorvete para casa. Exato. Porque você se conhece, sabe qual é a sua fraqueza? Como eu tenho um coach que tem 81 anos, chamado Véi Jiriquitão, meu pai. Ele Legal. sempre falava assim: meu filho, tudo que é demais sobra e não deixa o cão atentar, entendeu?
É. Então, o que acontece? Se você tem fraquezas, cara, não tem em casa. Entendeu? Que nem a Camila fomentou. Se você gosta demais, o de vez em quando, cara, tranquilo. Mas o recorrente, o estar em casa, entendeu? Ali facinho, entendeu? Daquele Usar jeito. aquilo como bônus. Eu trabalhei demais, eu sofri demais, eu tô de TPM. Não, não, não dá para ter em casa. Não dá. Porque hoje, Camila, é tudo muito do eu mereço. Ah, meu marido ou minha esposa brigou comigo. Ah, tá de cara feia. Foi meu chefe, foi paciente, foi isso, foi aquilo. Ah, porque o Lula colocou mais imposto. Eu sei lá. Entendeu? Hoje eu mereço, hoje eu vou comer, entendeu? Aí Gente, a fica vontade de ruim. comer besteira nunca vai embora. É mentira, é lenda. Uma hora você vai tomar um medicamento, você vai estar muito mais controlada, mas se você diminuir a dose, se você tirar alguns medicamentos, porque você chegou no peso, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco aqui. Você emagreceu com 15 miligramas de tirzepatida, mas agora você está com 2,5 para uma manutenção do seu peso. Você acha que você não vai ter vontade? Até com 15 você vai ter, nem uma pizza na sua frente, para você ver que com remédio, sem remédio, você não vai querer comer. Ah, eu sinto enjoo, sinto náusea. Daqui um tempo você consegue comer. E vai ser assim até o dia que o mundo acabar. Não dá pra gente dizer que a gente não vai ter mais vontade de comer sorvete, doce, que eu não vou. Você vai rir agora, tá? Pode me crucificar. Eu não posso passar na frente de uma prateleira de supermercado, sabe do quê? Hum, Pode me julgar. Eu não manda. compro miojo. Nossa Senhora. Essa parte eu não passo, não. Graças a Deus que era um pobre enjoado. Mesmo na faculdade, passando uma perda da peste, eu não conseguia comer aquilo lá, não. Eu comi muito na minha adolescência. E aí, acho que eu tenho até uma relação emocional. Mas eu não vou comer aquele saquinho, aquele macarrão zoado. Eu olho, passo, eu sinto uma vontade. Mas eu passo. Cachorro quente, outra coisa. Veneno, salsicha, essas coisas. Eu vou deixar de ter essas vontades? Não vou. E tá tudo Mas a pessoa tem certo. autocontrole, né? Óbvio, se eu quero comer um macarrão, porque eu tô falando de um miojo que faz mal para a saúde, eu faço um macarrão em casa, ali óleo gostoso, aí eu me esbaldo ali no macarrão, mas não vou comer algo que faz mal para minha saúde, sabe? Algo que vai fazer mal para o meu organismo de uma forma muito forte. Entretanto, se eu comesse uma vez a cada, sei lá, 6 meses, não é isso que vai me tirar do caminho, desde que eu entenda que ele não me domina mais. E quando eu falo assim, é ele que está querendo que você compre ou é você que está querendo comprar? Não, é ele que está querendo ser comprado, então não vou comprar. Quem é que está te seduzindo? É você que quer tomar essa decisão ou é o alimento que está te seduzindo? É ele. Então quem manda aqui sou eu. Com raiva, com vontade. É igual quando você namora aquele. Quando você é adolescente, você gosta daquele cara cafajeste. Um dia você tá uma vergonha na cara e para de ligar para ele. Com a comida é a mesma coisa. E o pior é que tudo está muito interligado, né? Quando você tem comportamentos alimentares, você pode também ter outros comportamentos com compras, com ex, com Tudo. tudo, né? Tudo. Geralmente as pessoas com excesso de peso, geralmente, tá? Elas têm um desajuste emocional muito grande, né? Elas geralmente têm acessos de raiva, elas têm muita dificuldade em lidar com críticas e, principalmente, elas não conseguem dizer nãos. Elas não conseguem dizer o que pensam, elas não conseguem fazer planos pensando em si. Elas têm muito medo de magoar o outro. Por quê? Geralmente, não é uma regra, principalmente mulheres com excesso de peso, elas têm uma necessidade muito grande de reconhecimento, de validação, de Sendo elogio. aprovada. Isso. Então, são pessoas que carregam histórias que a pior coisa que ela pode ouvir na vida é assim: nossa, você é metida, você é ruim, você é arrogante, você não ajuda as pessoas. Geralmente não é uma regra. Pessoas com uma história de ganho de peso muito severo, elas têm uma história que elas precisam ser os super-heróis e a super-heroína da vida dos outros. Sabe aquelas pessoas que ouviram uma história assim: se você não for, mamãe não vai gostar de você. Se você não for, vovô vai ficar chateado. Se você não fizer tal coisa. Então as pessoas começam a viver muito pelos outros e nada por si. Elas querem se proteger da dor da contrariedade, sabe? Então, o corpo, ele não é causa. Ele é consequência de inúmeras coisas que estão por trás de uns comportamentos indesejados que a gente tem. Camila, essa tua fala ela é extremamente pertinente, necessária e demonstra uma verdade absoluta. Eu sou uma dessas pessoas. Já tive problemas de peso, nada demais, que eu tenho 2 metros de altura, né? Que nem você me É conheceu, bem né? distribuído aí. Qualquer 30 É, quilos não vai parecer, vai parecer 5.
Exato, assim, já fiquei acima do peso, estava meio inchadinho, né, mas nada de tão absurdo, mas enfim. Mas eu, por vir de família humilde, fazer uma faculdade com bolsa e tudo mais, tive auxílio de diversas pessoas, é, eu tenho uma, eu comecei a estudar muito uma síndrome chamada síndrome do sabotador, Uhum. que é aquela velha história que você acha que você não é merecedor daquilo, que tudo que aconteceu foi por sorte, foi por mero acaso e tudo mais. Tá aí, né? Tá aqui, que você vai ganhar esse livro aqui. Eu vou ter que ler esse livro urgente. Então, eu tenho uma dificuldade tremenda em falar não para as pessoas, entendeu? Em ser aceito, como você fomentou, entendeu? No começo eu pensava assim, cara, como que. Porque eu venho da enfermagem, né? Eu E às sou vezes uma algum fraude, né? colega. Eu sou uma fraude. Sou uma fraude. Eu tive sorte, eu passei na frente, eu fiz alguma coisa de errado pra eu estar aqui. Eu nem mereço. Exato. E com isso, cara, você não tem noção, cara. Tem gente que já me tirou dinheiro, entendeu? Já compliquei minha vida financeira. Gosto de ajudar as pessoas, gosto, né? Mas é aquela velha história, cara. Você ajuda e apoia quando você pode, né? Então, por exemplo, no Covid, cara, no Covid as pessoas ficavam mandando foto de geladeira vazia e eu ficava distribuindo dinheiro, literalmente, né? Por que que eu tô fomentando isso? Porque isso realmente, cara, complica um pouco, complicou, né? Até minha vida financeira, entendeu? Fica ruim na vida conjugal, porque fazia, não que minha esposa não apoie, ela também faz muitas doações, gosta e tudo mais, mas é aquela velha história. Tudo que você vai fazer, desde compras a doações, tem que ser algo programado, tem que ser algo dentro do teu orçamento, entendeu? Em E comum dividido por acordo. dois. Você não pode prejudicar a sua casa, né? Justamente, então, é tão libertador quando você começa a aprender a dizer não, entendeu? Eu estou nesse processo, como você disse. E é Não é todo fácil, dia. Até o dia, todos até o os mundo dias, acabar. É entendeu? até o Porque mundo acabar. vão começar a falar mal de mim, que isso, que aquilo, entendeu? Mas hoje já tá diferente. Deixa eu falar uma frase que eu uso nas minhas lives de manhã. Uhum. Se deu o direito de não ser gostado por algumas pessoas. Se deu o direito das pessoas terem uma visão, talvez, que você é um vilão, que você é ruim. E não é sobre você ser uma pessoa revoltada, não é sobre você ser uma pessoa egoísta, não é sobre você ser uma pessoa arrogante, tão pouco prepotente. Não. É porque quando você expõe algumas opiniões que talvez contrariem outras pessoas, elas não vão gostar de ouvir aquilo. E tudo bem. Você não gosta de todo mundo, você não curte todo mundo. Eu tô falando aqui pra todos, tá? Inclusive pra mim. E da mesma forma que às vezes a gente não gosta da conduta de algumas pessoas, às vezes a gente nem sabe por que que não gosta, a gente tem a necessidade de sermos amados, queridos e admirados por todas as pessoas. Não vai funcionar. Porque quando você quer buscar aprovação e admiração de todos, você deixa de ser você. Você vive na expectativa da vida que os outros querem que você viva, e não a vida que você quer de verdade. E com isso, Camila, na verdade, você acaba se tornando uma pessoa sem personalidade, porque você vai Claro, sempre para onde a maré está indo, a maré. Você né? parece um barco à vela. Agora eu vou no vento, agora eu vou pra cá. Ai, eu não gosto muito de política. Ah, eu também não. Ah, eu não sei o que. Ah, eu não discuto religião. Ah, você começa a virar uma pessoa em cima do muro. Você não se posiciona. Você não quer desagradar. O ponto aqui não é pra gente ser deselegante, falador, intrometido, sabe? Pessoas sem educação, pessoas que gritam, que impõem a sua vontade a todo custo. Longe de ser, porque isso também é disfuncional. Isso mostra pessoas revoltadas. A gente teve um exemplo de uma pessoa aqui na live. Uma pessoa que, de alguma forma, trazendo um palavrão, me expondo aqui, como se eu fosse tivesse feito alguma coisa de errado para a pessoa. Aí a gente está vendo um outro polo, que também é disfuncional, que também fere. Fogo demais queima. É bom porque ele aquece. Mas é no sentido de você entender que vínculos fortes e limites claros são importantes em todas as relações. Agora, isso que você fomentou, Camila, é extremamente importante, né? Essa cena ridícula, enfim, mas o que acontece? Quando você se posiciona através de um conhecimento, você não tem como agradar todo mundo. Tanto na sua posição como terapeuta, na minha como médico, que trabalha muito essa área. Eu já perdi paciente, entendeu? Exatamente por falas, Isso. As minhas entendeu? lives Mostrar para a seriam pessoa. 2.000 pessoas de manhã se eu falasse para elas aquilo que elas querem. Mas como eu Exato. trago uma live de confronto, de lucidez às 7h05 da manhã, só fica ali que realmente quem quer ouvir a verdade e ter alguma melhora para a própria vida. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ser tocado na ferida.
E Então toda vamos. vez que eu identifico uma necessidade de um paciente fazer uma terapia, eu já indico com quem deve fazer e eu já te falo assim, ó, se prepara. Se prepara, vai firme, porque para ser efetivo vai doer. E não tem como não doer, porque quando você mexe em ferida, em mágoas e tudo mais, porque se não doesse, entendeu? Não seria necessário. Não tá ferido. Exato. Não seria necessário. Não seria necessário a gente vasculhar aquilo. Amara, Mas tá dando muito uma hora legal. de live. É, nossa, eu achei que tava 8h30. Já E passou, a né? galera tá aqui, hein? E a galera É, ficou. muitos ficaram, votaram, saíram. Mais ou menos Camila, isso. foi muito legal. Vamos fazer mais o ano que vem? Vamos, vamos fazer evento, vamos proporcionar para suas pacientes um autoconhecimento, uma chance, Vamos. inclusive, de descobrir, às vezes, a mulher que está ali dentro delas, que não é sobre só aparência. A aparência a gente quer ser bonita, quer ser magra, quer usar a roupa que você compra em qualquer lugar, mas tem algo além. É algo que às vezes está escondido, é algo que está protegido, é algo que às vezes uma pessoa leva 30, 40, 50, 60 anos para descobrir. Mas quando ela descobre, a vida fica completamente diferente. E como fica prazerosa? Aí, o problema maior não vai ser mais comida, não vai ser mais nada. Não. Você vai aproveitar momentos, pessoas, alimentos, sem culpa Sem e culpa. sem sair do teu eixo, sem sair do teu foco. E vou te contar mais. Quando o teu corpo não está inflamado, quando você está naquele processo, você sabe disso melhor do que eu. Às vezes você vai ter um final de semana meio abusivo. Você vai inchar, vai fazer xixi, vai tomar uma água. Às vezes ali engordou 300 gramas, que você perde na semana. Não vai nem Mas fazer diferença na roupa. quando você me perguntou sobre resistência insulínica, quando você está nesse loop inflamatório, se você dá uma abusadinha no final de semana, num processo de dieta, você passa uma vida lutando para 2 quilinhos para se eliminar. Uma Sem saidinha fora, na 2 quilos. segunda-feira, você está 4 quilos retida. Eu sei que eu passava por isso, mas como assim? Eu só fui na churrascaria. Eu passei a semana inteira na dieta. Por que que eu tô 3 quilos, 4 quilos a mais na balança? Claro, o corpo tá inflamado, tá explodindo. E aí, como você fomentou, Camila, quando você está no teu metabolismo com massa muscular adequada, intestino legalzinho, cara, não é um sorvete final de semana, não é uma cervejinha ou tua champanhe, enfim, que vai acabar com tudo. Mas rotina, Não. métrica, e sempre, entendeu? A exceção não pode se tornar regra nunca. Nossa, exato. Tirou do meu. Eu tava pensando essa frase aqui. Muito legal, doutor. Quero agradecer ao convite, uma honra podermos atuar juntos. Você é uma pessoa que eu vejo que tem valores, preocupações muito parecidas com as minhas, mas eu quero fazer uma coisa aqui para os teus pacientes. Pacientes e pacientos, homens e mulheres que acompanham o doutor Emerson. Esse cara é diferenciado. Ô, Mada, obrigado, imagina. De verdade, eu acho que coisas. Quando a gente se posiciona, a gente tem que se posicionar nas coisas positivas. Ele é um doutor que pensa na espiritualidade, ele pensa na família, ele pensa no conforto do paciente. Nós conversamos por horas, combinando aqui essa live, e falamos de diversos assuntos. Vocês acreditam que a única coisa que o doutor Emerson não falou foi sobre dinheiro, foi sobre lucro, e não que isso seja ruim, tá? Porque a gente merece ser recompensado pelo trabalho que a gente exerce. Mas a motivação desse cara aqui, que está no consultório, na vida de vocês, o que ele está buscando é para proporcionar de verdade uma transformação. Ele não está preocupado só em quantos quilos a pessoa vai eliminar, mas quantas vidas, através da mão dele, do dom que Deus deu para ele vai conseguir transformar. Quantos casamentos, às vezes, você restaura num processo de emagrecimento. Então, esse cara, esse doutor Emerson, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, é um médico diferenciado, porque ele não se conecta com pacientes, ele se conecta com almas. E é por isso que o trabalho dele é tão diferenciado. Não é só porque ele entende mais de medicina, no aspecto assim, ele pesquisa mais. Não porque ele quer ser o médico, né? Não, porque ele quer transformar mais vidas. Parece romântico isso, mas se ele não fosse desse jeito, tantas pessoas não teriam passado por você, têm passado, e algumas dito assim: se não for você que vai me emagrecer, ninguém mais emagrece. Não é? Não é à Exato. toa. Então, parabéns. É uma honra poder atuar de alguma maneira perto de pessoas como você. Parabéns de verdade. Camila, fiquei extremamente lisonjeado
Eu Muito falei do grato, fundo do coração e dá para ver no meu olhar que eu tô falando a verdade. com toda certeza. E recebo com a maior gratidão do mundo, entendeu? As suas falas. Realmente, eu me empenho muito porque eu fui criado, né, no catolicismo, na religiosidade, né, numa família simples, ou seja, me tornei médico, entende? E eu vim da enfermagem, fui porteiro de hospital, fui técnico de enfermagem, então, assim, é matemática. Eu sabia que eu ia ganhar dinheiro como médico. Você vai estar nos plantão, atender os pacientes, chega a X. Agora, o quanto de vida você realmente transforma, É. O legado que você entendeu? deixa ali de pacientes que às vezes falam de você e você nem imagina. É bonito de ver. E lembra, esse livro aqui é um livro simples, entendeu? Você que também é escritora, isso aqui foi feito pela editora, tá lá na Amazon, R$ 50. Eu acho que eu tenho de royalties, que eu nunca ganhei nada, eu acho que é R$ 8, No entendeu? Que máximo. a editora passa a cada 6 meses. No máximo. A minha consulta é 1 hora, 50 minutos eu passo falando, entendeu? Sobre essas bases aqui, que meu paciente sabe. Então, o que que é isso? Isso não é sobre dinheiro, é sobre levar conhecimento e transformar vidas, né? E o E dinheiro é a recompensa de tudo isso que você faz. eu venho te acompanhando desde que nós nos conhecemos em Alphaville, né? Hoje conversei com Solange Felisberto, Solange, Sabrina. Ela falou que Sabrina, conversou contigo, com a Sabrina, né? Conversou contigo, paciente sua. teceu vários, minha paciente, É, teceu vários elogios a ti, e eu venho acompanhando teu trabalho, eu estou extasiado com a tua capacidade, entendeu? De transformar vidas e de forma gratuita, nas tuas lives, nos teus posts, entendeu? Espero que a nossa amizade cresça, que nossas parcerias em levar conhecimento às pessoas cresça, que dê tudo certo para o nosso evento em abril, aqui em Tubarão, e você venha palestrar vai presencialmente, ser incrível. né? E vamos fazer o que nós viemos para fazer nessa terra, que é impactar vidas de forma positiva. É isso aí. E honrar aquilo que Deus nos permitiu aprender e derramar na vida das pessoas. Amém. Camila, Deus lhe Obrigada. abençoe grandemente. Amém. Muito Deus abençoe. obrigado. Muito Tá? obrigada. Obrigado mesmo. Um grande Uma abraço. ótima Um noite, abraço bom ao teu descanso, marido. pessoal, e nos vemos em breve. E antes do evento, com certeza, a gente vai fazer mais lives como essa, para poder a gente fazer essa troca tão maravilhosa. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela presença. Weber, lá da Paraíba, os meus pacientes. Pessoal, fiquem com Tchau, Deus. tchau, pessoal. Obrigado. E à Grande disposição. beijo, um grande abraço. Abraço.